Olá, meus amados, bom dia. Vamos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 3, que vem com o gênero textual crônica. Vamos também ter o nosso texto que abre a unidade, que é Homem no Mar. Está nas páginas 82 e 83. Após a devida leitura, compreensão, vocês farão a atividade da página 84. As questões são de 1 a 5, está bem? Farão com bastante calma. Eu quero parabenizar aos alunos que estão enviando as atividades. Eu quero parabenizar aqueles que estão se envolvendo. Houve uma melhora significativa, mas precisamos melhorar um pouco mais, está bem? Vamos lá? Pronto. Acompanhem com o livro aberto para que haja melhor compreensão. Nós temos aí a unidade 3, crônica, que diz assim: um homem nadando no mar, uma criança descobrindo o mundo. Essas pequenas vivências do cotidiano podem ganhar um contorno especial por meio do ponto de vista do cronista, que consegue capturar um instante tão breve da realidade, que talvez passasse despercebido para a maioria de nós, e o transforma em tema para uma reflexão sugerida aos leitores. Nesta unidade, você vai ler e produzir o gênero crônica. Aprimore seu olhar. Olha que bacana. O cronista é esse ser, que é dotado desse olhar muito particular, muito singular, que das coisas simples do cotidiano consegue transformar em reflexão para nós, leitores. Então, vamos lá? Queridos, capítulo 1, Realidade como matéria-prima. O que vem a seguir? No texto, o cronista observa um homem nadando no mar. O que será que pode unir esse cronista ao narrador? Como você imagina que um deles pode afetar a vida do outro? Leia a crônica em busca das respostas para essas perguntas. Então, nós já vamos iniciando aí a unidade, o capítulo, com essas reflexões. E mais precisamente com essas duas indagações em relação ao texto Homem no Mar. A postura do narrador e do cronista. E o que esse homem nadando no mar tem de diferente ou de que nos leve a refletir. Então, vamos lá? De minha varanda vejo, entre árvores e telhados, o mar. Não há ninguém na praia que resplende ao sol. Resplende, amados, é resplandecer. O vento é nordeste e vai tangindo, ou seja, vai estimulando aqui e ali no belo azul das águas. Pequenas espumas que murcham alguns segundos e morrem como bichos alegres e humildes. Perto da terra, a onda é verde. Mas percebo um movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Ele nada a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas e fortes. Nada a favor das águas e do vento, e as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Justo? Espumas são leves, não são feitas de nada. Toda sua substância é água e vento e luz. O homem tem sua carne, seus ossos, seu coração, todo o seu corpo e a transportar na água. Ele usa os músculos com uma calma energia. Avança. Certamente não suspeita de que um desconhecido o vê e o admira porque ele está nadando na praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse homem uma nobreza calma. Sinto-me solidário com ele. Acompanho o seu esforço solitário como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Já nadou em minha presença uns 300 metros. Antes, não sei. 2 vezes o perdi de vista.
quando ele passou atrás das árvores, mas esperei com toda a confiança que reaparecesse sua cabeça e o movimento alternado de seus braços. Mais uns 50 metros e o perderei de vista, pois um telhado o esconderá. Que ele nade bem esses 50 ou 60 metros. Isso me parece importante. É preciso que conserve a mesma batida de sua braçada e que eu o veja desaparecer assim como o vi aparecer, no mesmo rumo, no mesmo ritmo, forte, lento, sereno. Será perfeito. A imagem desse homem me faz bem. É apenas a imagem de um homem, e eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com ele e espero que ele esteja comigo, que ele atinja o telhado vermelho e então eu poderei sair da varanda tranquilo pensando. Vi um homem sozinho, nadando no mar. Quando vi, ele já estava nadando. Acompanhei-o com atenção durante todo o tempo. E testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei que ele atingisse um telhado vermelho. E ele o atingiu. Agora não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever. E ele cumpriu o seu. Admiro-o. Não consigo saber em que reside. Para mim, a grandeza de sua tarefa, ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente fazia uma coisa bela, e a fazia de um modo puro e viril. Viril quer dizer com muita energia, com vigor. Não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão, mas dou meu silencioso apoio. Minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão. Ai, que bacana, né? Amados, essa crônica é de Rubem Braga, está bem? Está aí o acervo, né? De onde foi retirado. Então, nós podemos perceber que ele está relatando para nós, né? Essa crônica, ela fala de algo muito simples, de um homem nadando. Algo muito comum, mas ele nos traz com um toque tão pessoal, tão reflexivo, que nos faz pensar em imagens, em situações, em sensações e sentimentos, que se nós olharmos um homem ao mar, nós não percebemos com tanta expressividade, com tanta reflexão, tá bem? Olha, O Homem ao Mar, né, essa crônica, ela foi publicada no jornal carioca Correio da Manhã no ano de 1953. O lirismo do autor, no caso aqui Rubem Braga, é bem marcado no texto, que apresenta com detalhes a visão de um homem que, da varanda de sua casa, observa outro homem no mar. Nessa crônica, ele propõe uma pausa no ritmo desenfreado da vida, no período, né, no ano de 1953. Então, é exatamente essa pausa, essa reflexão que ele nos propõe em relação a essa crônica. Agora vamos às questões? Primeira questão. Após a leitura, as hipóteses levantadas sobre o que unia o cronista ao narrador se confirmaram? Explique. Amados, antes de nós começarmos a leitura, houve lá umas duas interrogações, né? Os dois momentos de pensar, de refletir. Vocês confirmaram essas respostas, esses pensamentos após a leitura da crônica? Essa resposta ela é pessoal, está bem? Responda-se sim ou não e justifique. Questão 2. No primeiro parágrafo da crônica, identificamos onde o cronista se encontra ao observar o fato cotidiano que inspira o texto. Que lugar é esse? Tranquilamente vocês responderão. Releia o primeiro parágrafo, está bem? Que vocês tranquilamente encontrarão a resposta. Item B. Qual é o ângulo de visão que o cronista tem do mar? Qual é o ângulo de visão dele? Onde é? Especificamente, né? O ângulo. Vê entre o quê? Já estou quase informando aí a resposta. Também está no primeiro parágrafo. Como é o clima? Como o clima está nesse dia?
Como é que ele está? Também está lá no primeiro parágrafo o clima do dia. 3. No segundo parágrafo, agora vocês observem, leiam atentamente o segundo parágrafo. O cronista apresenta o fato que vê no mar. Perfeito. Item A. O que o cronista percebe ao comparar o narrador às espumas do mar? Há aí uma comparação, então você vai copiar essa comparação em relação ao homem e o homem nadador, né, a pessoa que está nadando, e as espumas do mar. Item B. Como ele avalia e justifica essa percepção? Também há uma justificativa e uma avaliação no segundo parágrafo. Releia e vocês conseguirão responder. Quarta questão. A partir do terceiro parágrafo, nós estamos dando sequência à análise dos parágrafos. Agora vocês vão exatamente para o terceiro parágrafo. O cronista revela seus sentimentos em relação à cena que observa. Pronto. Agora nós vamos viajar, interpretar o âmbito do sentimento. Está bem? A. Quais são os sentimentos do cronista em relação ao nadador? Quais são esses sentimentos? Está lá no terceiro parágrafo. B. De que forma ele justifica esses sentimentos? C. O interesse do cronista pelo narrador é correspondido? Sim ou não? E explica. Se for sim, justifique, né, que ele é correspondido por isso, isso e isso. Se for não, também justifique. D. Que pistas indicam que o cronista observa o nadador com atenção? Olha, dentro do terceiro parágrafo, há trechos que nos dão pista, né, que nos fornecem informações que justamente nos fazem entender que o cronista ele está observando com atenção o nadador. Então, você vai escrever quais são essas pistas. Também no terceiro parágrafo está a resposta. E a última e quinta e última questão diz assim. No quarto parágrafo, agora nós estamos no quarto parágrafo. Olha, analisamos o primeiro, o segundo, o terceiro, agora estamos na análise do quarto parágrafo. O cronista afirma: é apenas a imagem de um homem. E eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. No caderno, copie o item a seguir que explica a importância desse fato na crônica. Meus amados, vocês vão copiar os itens e apenas marcar, identificar a resposta correta em relação à importância desse fato na crônica. 1. Esse fato é importante porque, se o homem fosse jovem, o cronista não ficaria tão admirado por ele nadar bem. Essa informação é verdadeira enquanto à importância desse trecho que está aí destacado na quinta questão. 2. A passagem comprova que a admiração do cronista pelo nadador não se prende a nenhuma característica particular daquele indivíduo. 3. De acordo com o trecho, podemos perceber que o homem nada a uma grande distância do cronista, o que justifica sua admiração por ele. Então, analise as três informações, aquela que explica melhor a importância do fato que ele destacou, que é esse. É apenas a imagem de um homem e eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Então, esse é o trecho no qual vocês vão analisar e marcar somente uma opção em relação à importância desse fato na crônica. Tudo bem? Meus amados, e para concluir nossa reflexão, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Acreditem, acreditem e acreditem em vocês, no potencial que existe em cada um de vocês, porque eu acredito. E entregue todos os seus passos nas mãos daquele que tudo pode, que tudo sabe e que tudo auxilia. Com fé e perseverança, vocês chegarão aonde quiserem, onde quiserem. E se, com toda certeza, concretizarão seus sonhos. Um abraço bem carinhoso e até a próxima aula.